No ano de 2007, eu paguei R$15 num Virtua Racing original para Mega Drive lá no centro da cidade. Hoje em dia, o mesmo jogo é encontrado por aí custando preços exorbitantes que vão de R$200 a R$400. Não é novidade dizer que na última década o colecionismo retro gamer cresceu absurdamente, e com isso, além do preço normal que um jogo antigo teria, existe também uma taxa extra que o vendedor cobra, se valendo do valor emocional que o comprador tem com esse jogo. Quem tinha aquela caixa de sapato cheia de jogos velhos, não sabia o que fazer com eles e até pensava em doar ou jogar fora, passou a ter uma mina de dinheiro se soubesse onde e como vender. É por isso que quem se interessa por jogos antigos hoje em dia precisa garimpar bem para achar o que quer com um preço decente e não cair nas mãos de algum pilantra que compra jogos só para revender depois com um preço inflado. Mas essa procura por jogos antigos afetou o mercado atual de games? A resposta é sim, e de várias formas. Uma delas foi o nascimento e a ótima vendagem dos consoles retrô mini, que são baseados em consoles antigos numa versão menor e que traz uma boa quantidade dos jogos mais famosos da plataforma que ele representa, ao menos na maioria dos casos. Outro fator foi o aumento das coletâneas de jogos antigos para várias plataformas atuais. É preciso lembrar que por muito tempo, algumas empresas pensavam que jogo antigo não tinha capacidade de gerar dinheiro. Elas achavam que para trazer eles de novo para o mercado, era necessário dar uma melhorada e polida em vários aspectos, tanto em gráficos como jogabilidade, novos modos de jogo, e até opções para diminuir a dificuldade e tornar a experiência mais acessível para novos jogadores, já que antigamente, por uma série de fatores, os jogos eram bem mais difíceis e com recursos limitados de salvamento de progresso. Como exemplos mais antigos temos Mario All Stars, do Super Nintendo, que reuniu todos os jogos do Mario do NES em apenas um cartucho. Ele trazia jogabilidade refinada, músicas melhoradas e principalmente novos gráficos, tanto para os personagens como para os cenários, explorando muito bem as capacidades do console. Outro jogo é Mega Man The Wily Wars para Mega Drive, que reuniu os 3 primeiros jogos do Blue Bomber do NES e, assim como Mario All Stars, teve novos gráficos e novas músicas. A jogabilidade mudou, mas não agradou a todos, talvez por conta do excesso de slowdown. Para compensar, ele possuía um modo com várias fases exclusivas que é desbloqueado após o jogador terminar os 3 jogos. Em casos mais recentes, temos as coletâneas com 3 jogos cada, do Crash Bandicoot e do Dragão Spyro. Elas traziam jogos originalmente lançados para o PlayStation 1, porém, eles ganharam nova roupagem no PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. No caso do remaster do Crash Team Racing, a adaptação foi ainda além, adicionando todas as pistas da sequência Crash Nitro Kart, outras totalmente inéditas, vários personagens novos, skins para eles e muitos modelos novos de carros. Um tratamento super especial para nenhum fã botar defeito. Porém, o que essa febre do colecionismo retro gamer provou é que jogo velho vende, na sua forma mais pura, mesmo sem atrativos. E foi aí que as coletâneas pararam de receber tantas melhorias em termos de conteúdos jogáveis, e basicamente se tornaram emulações simples, com pouco ou nenhum conteúdo realmente novo. Resumindo os extras a galerias com artworks, alguns textos e sound test. Embora não seja um padrão, no geral é basicamente isso que temos agora. Vamos ver exemplos de boas coletâneas. Mega Man Anniversary Collection de PS2, GameCube e Xbox clássico foi lançada entre 2004 e 2005. Ela reuniu os 8 jogos principais do Mega Man existentes até então, e eles são baseados em versões especiais que foram lançadas para PlayStation 1 apenas no Japão, conhecida como Rockman Complete Works. A maioria desses jogos no PlayStation 1 tinham várias novidades, como músicas refeitas, modo Navigator que dava dica para os jogadores no meio das fases, até modificadores que melhoravam aspectos da jogabilidade, como tiro mais rápido, mais forte, carregamento rápido, pulo mais alto, dash mais longo, etc. E ainda era possível jogar o jogo em sua forma original, sem nenhuma alteração. Nem tudo isso foi passado para o Anniversary Collection, mas vários elementos foram mantidos, como o modo Navigator,
e as músicas remixadas. E como um plus, os jogos de arcade Mega Man The Power Battle e Mega Man 2 The Power Fighters podiam ser desbloqueados, lembrando que eles foram lançados originalmente somente no Japão, e foi aí que jogadores do mundo todo puderam jogar de forma oficial. Mega Man X Collection saiu em 2006 para os mesmos consoles da outra coletânea, e reuniu os 6 primeiros jogos da saga X, sendo os 2 primeiros versões do Super Nintendo e os outros baseados nas versões de PlayStation 1. Ou seja, Mega Man X3 era a versão melhorada, que possuía músicas rearranjadas, cenas em anime e novas apresentações para os chefes. Embora não deixasse de jogar a versão original do X3, essa possuía mais conteúdo e não tinha os loadings demorados que rolavam no PlayStation 1. Para completar, havia a possibilidade de destravar o jogo Mega Man Battle Chase, que é um tipo de Mario Kart do Mega Man. E novamente, ele havia sido lançado somente no Japão para PlayStation 1, mas acabou se tornando mais acessível através da coletânea. Street Fighter Alpha Anthology foi outra grande coleção de jogos lançada em 2006 para PlayStation 2. Ela reunia os 3 Street Fighter Alpha de arcade, mas não ficava só nisso. Na verdade, é absurda a quantidade de conteúdo extra jogável e desbloqueável que ela trouxe. Além dos 3 jogos originais, Super Gen Fighter Mini Mix também estava presente, e muitos conhecem ele pelo seu nome japonês, Pocket Fighter. Havia uma nova versão do Alpha 2, que mesclava o Alpha 2 Gold do PlayStation 1 e Saturno com o Arcade 02 Alpha, que saiu no Japão e no Brasil, mas não nos Estados Unidos. Ele inclui a Kami como personagem jogável até no modo arcade, outros modos de jogo como Survival e Dramatic Battle, e também versões alternativas de vários personagens. Era possível desbloquear o Alpha 3 Upper, uma versão expandida do Alpha 3, que possuía mais personagens e cenários vistos no PlayStation 1, Saturno, Dreamcast e Arcade, mas ela não possuía o modo World Tour, nem os personagens extras da versão Alpha 3 Max do PSP. Depois de completar todos os jogos principais, o jogador ganhava acesso ao Hyper Street Fighter Alpha, que é um jogo onde podia se escolher versões diferentes dos personagens, para jogar no modo Versus ou Training. Por exemplo, dava para jogar com o Ken do Alpha 1 contra o Akuma do Alpha 3. O jogador com Akuma ainda poderia escolher um dos 3 tipos de barra de especial. As trilhas originais e remixadas podiam ser acessadas na coletânea de várias formas. O Hyper Alpha tinha até mesmo músicas antigas do Street Fighter 2, por exemplo. Como cereja do bolo, havia um menu especial para os jogos vindos do arcade, onde era possível alterar várias pequenas modificações que aconteciam a cada atualização que esses jogos receberam na época. É realmente uma coleção bem completa, e que trazia para o jogador uma experiência muito mais abrangente do que ele teria se jogasse apenas os jogos originais. Essa é a grande vantagem das coletâneas bem produzidas. Todo esse esforço por parte das empresas era como uma carta de agradecimento aos jogadores, e um motivo a mais para a compra das coletâneas, tanto para quem nunca jogou como para quem já cansou de jogar. Só que as coisas mudaram com o tempo. Coletâneas atualmente são feitas para gerar dinheiro fácil. O investimento nelas é o menor possível e se apoiam muito na nostalgia, como uma certeza de que vai vender. Vamos aos exemplos. Mega Man Legacy Collection, lançado em 2015 para PlayStation 4, Xbox One, PC e mais tarde para 3DS e Nintendo Switch, vinha com os 6 jogos de NES em sua versão original. Sem nenhum tipo de extra jogável, ela tinha uma galeria que mostrava rascunhos do jogo, ilustrações, comerciais de revista e informações sobre a criação dos personagens e inimigos. A propaganda exaltava o baixo input lag, já que esse foi um defeito da coletânea anterior, e não tinha mais nada para dizer também. Quando a versão do Switch saiu, adicionaram um botão de Rewind, que voltava o jogo alguns segundos para trás, ajudando os jogadores a desfazer seus erros durante as fases, e um pequeno update foi feito nas outras versões para ganhar essa característica. As novidades do Rockman Complete Works foram para o espaço, mas por que isso aconteceu? Bom, como eu havia dito, o investimento era pouco. A impressão é que os jogos eram apenas ROMs, e a única coisa programada de verdade era o emulador que rodava esses jogos. Para rodar os jogos da versão Complete Works junto com as originais,
um outro emulador teria que ser feito. Isso significaria mais tempo e dinheiro investido. Aparentemente, o oposto do que a Capcom gostaria de fazer. Essa coletânea poderia ter tido todos os jogos do Mega Man clássico, mas a Capcom decidiu dividir em duas partes, cobrando duas vezes. E assim, em 2017, Mega Man Legacy Collection 2 foi lançado. Dessa vez, o trabalho foi maior, já que Mega Man 7 é de Super Nintendo, o 8 de PlayStation 1 e os 9 e 10 são da geração PlayStation 3. Assim, todos tiveram que ser portados de forma diferente, tirando o 9 e o 10. Novamente, a galeria estava presente e havia um modo challenge com desafios por tempo em todos os jogos. E era só isso. Os problemas começam quando o Mega Man 8 escolhido foi o de PlayStation 1, quando todos os fãs do personagem sabem que a versão de Saturno possui alguns extras, com 2 personagens secretos e algumas músicas diferentes. Faria muito sentido poder escolher a versão a ser jogada, mas a Capcom não teve interesse em emular a versão do Saturno. Outro agravante é a falta de Mega Man IBS, um jogo que se passa entre Mega Man 8 e 9, que inicialmente só existia para o Super Nintendo japonês, o Super Famicom, e que mais tarde foi portado para Game Boy Advance no mundo todo. Como essa versão portátil não ficou tão boa, seria ótimo se a versão de Super Nintendo fosse incluída na coletânea, porém, ela teria que ser traduzida para inglês, já que originalmente ela só está em japonês, e o logo da tela de título teria que ser modificado, como foi feito na versão americana do Game Boy Advance. Mas para isso, a Capcom teria que modificar o jogo, o que levaria mais tempo de desenvolvimento, e novamente, gastar mais não era a prioridade. Os dois Legacy Collection ao menos oferecem a opção de jogar os jogos em versão americana ou japonesa. Porém, a abertura japonesa de Mega Man 8, que era cantada, foi removida, assim como a música dos créditos. Aparentemente, a Capcom precisaria renovar o licenciamento da música, mas isso implicaria em mais investimento e, bom, você já sabe, né? Street Fighter 30th Anniversary Collection foi lançado em 2018 para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Como o nome diz, ela comemora os 30 anos da franquia. Desde que ela começou a ser portada para consoles, sempre vinha com extras interessantes. Quem não lembra dos modos Group Battle, Tournament, Dramatic Battle, entre outros. Isso significa que essa coletânea está recheada de extras jogáveis, certo? Errado. Seguindo a cartilha da economia no desenvolvimento, essa coleção traz apenas jogos da versão original do arcade. Aparentemente, eles rodam em emuladores das placas CPS 1, 2 e 3, e todos aqueles extras legais que as versões caseiras que esses jogos tinham foram ignoradas. Mas como contornaram esse defeito? Fácil, foi só propagandear que o objetivo da coletânea era trazer toda a experiência original do arcade para a casa do jogador. São 12 jogos, indo desde o Street Fighter 1 até o Street Fighter 3 Third Strike. A versão Switch possui um jogo extra, que na verdade é só uma modificação do Super Street 2 Turbo para arcades e focava num modo de torneio por eliminação. Desses jogos, apenas os 4 mais famosos podem ser jogados em modo online. O motivo para isso, provavelmente, é para economizar servidores que guardam os placares online. Mas tem Alpha 2 Gold, ou Alpha 3 Upper, Hyper Street Alpha, ou até mesmo Pocket Fighter? Não, nada disso. E o que mais sofreu com isso foi o Alpha 3, já que a versão arcade dele é a que tem menos conteúdo de todas, e não tem muita graça em sentir toda a sua experiência original, já que as seguintes foram bem melhores. Alpha 3 foi um jogo que foi crescendo com o tempo. A cada nova versão, mais personagens e modo de jogo foram sendo adicionados. A versão de PSP é praticamente a definitiva, tirando por alguns pequenos problemas, e dá até tristeza jogar o arcade original depois de jogá-la. Se a intenção da coletânea era trazer a experiência original do arcade, então ela deveria ter trazido também o Alpha 3 Upper, que era um arcade com os novos personagens que surgiram no PlayStation 1, Saturn e Dreamcast, certo? Nada mais justo, afinal, se Street Fighter 2 teve 5 jogos nessa coleção e o Street Fighter 3 teve 3, o Alpha 3 poderia ter tido 2 jogos também. O problema é que Alpha 3 Upper roda na placa de arcade Naomi, e ele precisaria ter um emulador próprio. E, bom, acho que você já entendeu.
Mas essa é a parte jogável do jogo. No mais, ele tinha uma galeria em forma de linha do tempo, que mostrava curiosidades sobre os jogos, informações detalhadas de cada personagem e um álbum onde é possível ver e analisar sprite por sprite de cada um dos lutadores. Basicamente eu falei da Capcom aqui, porém outras empresas também tiveram suas coletâneas com sérias restrições orçamentárias. A Konami, por exemplo, lançou pacotes de Contra sem nenhum jogo 3D, e no caso da coletânea Symphony of the Night com Rondo of Blood, não incluiu o remake de PSP, porque seria trabalhoso demais converter o jogo que foi totalmente refeito em 3D. No recente Samurai Shodown New Deal Collection da SNK, temos somente jogos da placa de arcade MVS, porque é mais fácil para emular. Mesmo incluindo o Samurai Shodown 5 Perfect, que foi um projeto cancelado no passado e sendo um jogo inédito, o Samurai Shodown 6, que é o jogo 2D mais completo da série, não foi incluso, porque ele é da placa de arcade Atomic Wave, e bom, você já sabe, né? Enfim, enquanto as empresas continuarem com essa visão de que nostalgia vende, não teremos mais extras úteis nos jogos, mas nem tudo está perdido. Posso afirmar que algumas coisas estão mudando. Citando novamente a Capcom aqui, nos recentes Mega Man X Legacy Collection, apesar de terem sido divididos novamente em duas partes, tivemos a adição do novo modo X-Challenge, onde o jogador poderia enfrentar dois chefes ao mesmo tempo em 3 batalhas consecutivas, e esses chefes são misturados entre os 6 jogos 2D da franquia. É meio preguiçoso misturar sprites de Super Nintendo com PlayStation 1, mas como diria o tradutor do Keiji Inafune, melhor do que nada. Observação, Keiji nunca disse isso. Já em Mega Man Zero e ZX Legacy Collection, adicionaram vários modos novos, como o Z-Chaser Mode, que é um tipo de corrida contra o tempo com placar online, podendo ser jogado sozinho ou em dupla, e todas as músicas cantadas dos jogos originais estão presentes, podendo até mesmo ser ouvidas no modo de teste de som. As cenas em animação de ZX e ZX Advent também têm melhor qualidade em relação ao original, e mesmo aqueles extras do ZX que envolvia encaixar cartuchos de Mega Man 0, 3 e 4 no Nintendo DS estão funcionando, com algumas trilhas remixadas, vozes faladas em melhor qualidade e vindo tudo num pacote só. Nem parece que foi lançado pela mesma empresa que podou tanto outras coletâneas. Finalizando, espero que em coleções futuras não economizem tanto na produção e tentem oferecer um produto premium. Quem curte jogos mais antigos já tem um poder aquisitivo maior e não vai ligar de pagar um pouco mais por um produto feito com maior empenho e qualidade. Quem sabe um dia Street Fighter Alpha 3 não recebe uma versão definitiva para consoles, baseada na versão Max do PSP, incluindo um modo 2 players, cenários para os personagens que ainda não tem, melhora no som dos golpes, que ficou bem abafado no PSP, e até uns efeitos de luz que ficaram exclusivos da versão PlayStation 1. Não custa nada sonhar, não é mesmo?